Boa noite. Bem, como o Marcos falou, estou no capítulo 21, eu fiquei até o tópico 7. Hoje à noite, Antônio ligou para mim, né, e a gente conversou um pouco sobre a gente não fazer a leitura completa hoje do Evangelho. Eu vou apenas fazer pequenos trechos do Evangelho, dos tópicos que eu fiquei, e vou comentar um pouco sobre cada um. Para deixar espaço para vocês comentarem também, a gente sabe que hoje é um dia especial, como o Marcos falou, né, deu introdução aí. Então, a gente vai ter também nosso irmão Eugênio, falando sobre Jesus no final. Então, para não ficar muito extenso, a gente vai, né, só comentar pequenos trechos e deixar aberto também para vocês ajudarem, comentarem. Né? Hoje é uma confraternização também, então todos podem colaborar, né, no final. Então, o primeiro tópico, né, a gente não haverá falsos cristos e falsos profetas, e o primeiro tópico é: conhece-se a árvore pelo seu fruto. Então, vou ler só o primeiro tópico, eu não vou ler o segundo e terceiro, e a gente vai trabalhar em cima desse tópico. Que começa assim. É uma passagem de Lucas, o capítulo 6, de 43 a 45. E ele fala: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, né, sempre ele usava essa questão da figura de linguagem, né, dessa coisa figurada para dar bons ensinamentos. E essa da árvore dos maus frutos e bons frutos, né, vem mostrar para a gente a importância, primeiro, de darmos frutos, mas para conseguir dar bons frutos, o que é necessário a gente fazer, né? Então, eu sei que seu Inácio hoje não está aqui, quem gosta de planta, mas eu sei que Fátima também gosta, né? E muitas pessoas aqui gostam de plantas, então sabe que com a árvore dar frutos, ela tem que estar no seu top, assim, no máximo de desenvolvimento, né? Se ela for muito nova, ela não vai dar fruto, ela tem que se desenvolver, né? Ela tem que crescer. Então, é isso meio que Jesus vem falar para a gente, que a gente tem que crescer, chegar num ponto que a gente se sinta mais desenvolvido, que a gente tem a possibilidade de mostrar esse fruto, de dar esse fruto, né? Então, primeiro, vamos, né, trabalhar, estudar, né? O que manda dizer para o Chico: estuda, trabalha, né? E esse crescimento a gente consegue com isso. A árvore precisa de adubo e a gente precisa de estudo, né? Então, quando a gente pensa no fruto, né, num bom fruto, o que é que vai ajudar esse bom fruto? Normalmente, o fruto também serve para alimentar. Se a gente pensar assim, então você, para dar um fruto, você já está fazendo um trabalho de caridade, porque você está alimentando aquela outra pessoa, aquele outro ser. Se a gente pensar mais fundo um pouquinho, a gente lembra que no fruto está a semente. Então, dali pode dar um outro ser, né? Um ser novo. Quem sabe um ser novo naquele irmão que você está ajudando, né? Que você está fazendo alguma caridade, ouvindo, ajudando, né? Talvez você faça surgir um novo ser naquele irmão, através desse fruto e dessa semente que você passou para ele, né? Então, acho importante a gente pensar sempre nessa relação da árvore, quando ela é boa, dá um bom fruto. Ele fala no finalzinho também: pois a boca fala daquilo de que está cheio o coração, né? É uma coisa que a gente vai trabalhar nesse capítulo todo, é sobre o que falar, né? Sobre a questão de entender os falsos profetas e os profetas, através do que eles falam e do que eles fazem, dos frutos que eles produzem, né? Então, acho que nesse primeiro tópico do que conhece a árvore pelo fruto, eu achei importante falar isso. Acho também importante muitas vezes a gente acha que a gente não está pronto para dar esse fruto, mas a gente tem que trabalhar para isso, né? Eu achei muito interessante quando o Ivaldo Franco comentou uma vez que um dos palestrantes da casa dele foi conversar com ele e disse que não queria mais dar palestra, porque achava que não era digno de dar palestra nenhuma lá no centro, porque ele tinha seus defeitos, né? Então ele achava que não era digno. E ali Divaldo falou: e como é que você acha que um cano sujo é limpo? Aí disse: tem que passar água limpa dentro dele, né? Então, vamos deixar a água limpa passar na gente também, né? E é isso mesmo, a gente vai fazendo bem e a gente vai se limpando, né? Do mesmo jeito que aquele cano sujo, quando passa água limpa, vai limpando, vai sair aquela água barrenta no começo, mas depois vai melhorando e vai ficando mais limpo. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Trabalhar em cima do que sempre a gente pode estar melhorando. A gente é imperfeito, todos que estão nessa terra são imperfeitos.
né? Não tem aqui ninguém perfeito, né? Nem eu, nem ninguém, nem seu Inácio com 30 anos aí, Marcos, Antônio, não somos, temos nossas imperfeições, mas a gente está tentando melhorar, né? Bem, então, vamos em frente. O próximo tópico é a missão dos profetas. Eu destaquei 3 linhas só para ler e a gente comentar um pouco sobre isso. Eu estou deixando bem aberto, eu estou fazendo pequenos comentários sobre os tópicos, porque eu quero que também todo mundo, no final, possa comentar um pouquinho, possa dar uma contribuição. Então, o trechinho que eu destaquei da missão dos profetas foi o seguinte: a palavra profeta tem mais ampla significação. Diz que todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhe revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. A gente está trabalhando com Marcos, no livro dos Espíritos, a gente não chegou nessa questão ainda, que a gente está no começo, mas eu vou ler só a questão 622 e a questão 624, que é curtinha, só para a gente depois aí passar os comentários. Então, no 622, Allan Kardec pergunta para os Espíritos o seguinte: Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? E os Espíritos respondem: sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados, com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Aí, quando chega na 624, Allan pergunta, né? Qual o caráter do verdadeiro profeta? E os espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podes reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, Allan Kardec vem trazer aqui no Evangelho, com a missão dos profetas, essa questão do profeta ser aquele que instrui. Porque, por muito tempo, achou que os profetas eram só aqueles que conseguiam prever o futuro. Porque teve muitos profetas que realmente fizeram isso e foi necessário, principalmente naquele tempo, antes de Jesus, que quando tinha que se criar ali o monoteísmo, meio que era necessário algumas provas para o esclarecimento das pessoas daquela época. Então, era importante que tivesse realmente essa questão do profeta ser visto como uma pessoa que tinha dons. Mas aí Allan já vai trazer essa questão daquele que instrui, é aquele que fala sobre os mistérios de Deus, sobre as coisas que a gente não conhece. E aí veio a nossa terceira revelação, que foi o Espiritismo, para trazer justamente isso, essa revelação do mundo espiritual, que naquela época ninguém estava preparado para saber. Então, hoje a gente pode considerar que pessoas que trazem instrução para a gente, na época de hoje, você pode considerar alguns médios nossos, o Chico Xavier, com certeza, que tem toda a iluminação do espírito superior, que era Emmanuel. E Emmanuel, mesmo sendo um espírito avançado, que estava ali para ajudar Chico a ser instruído, mesmo assim, ele falava para o Chico: Chico, olha, se eu falar alguma coisa que não esteja de acordo com Allan Kardec ou com Jesus Cristo, você siga eles e me esqueça. Ele tinha consciência disso, e queria que Chico soubesse que ele podia contar sempre com os ensinamentos de Cristo, porque realmente Cristo é nosso modelo e guia, está dito no Livro dos Espíritos. Então, se fosse contra alguma coisa que vinha contra o que Jesus ensinou, esqueça, aquilo não estava no caminho certo. E se não fosse de acordo com Allan Kardec, que foi aquele escolhido para fazer toda a sistematização da doutrina, ele também seguisse o que Allan Kardec ensinou. Tá aí a importância de a gente estar sempre tentando ver as obras de Allan Kardec, Marcos toda vez no Livro dos Espíritos, Inácio no Livro dos Médiuns, os espíritos superiores vendo a importância dessa doutrina, dessa sistematização. Bem, então, pegando essa parte de missão dos profetas, eu vou entrar nos prodígios dos falsos profetas. Então, nessa parte do prodígio dos falsos profetas, eu peguei o finalzinho do texto. Daqui a pouco a Tony vai dizer que eu estou falando rápido demais. Mas eu vou tentar falar mais devagar. Gente, é mais forte que eu. Eu sou uma pessoa, assim, imperativa. Mas eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Então, no prodígio dos falsos profetas, eu peguei o último parágrafo, um pedaço do último parágrafo, que diz o seguinte: em todos os tempos, houve homens que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem
o prestígio de um suposto poder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes lhe destrói o crédito, razão pela qual o número dele diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de missão divina, já que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente morais. Então, acho que esse finzinho é bem importante para a gente se atentar. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente morais. A gente sabe que hoje a gente vive um momento de esclarecimento, de luz, e é por isso que ele fala que agora, se você reconhece mais fácil um falso profeta, porque temos esclarecimento. Porque antigamente as pessoas se impressionavam com o fenômeno, mas muitas pessoas ainda assim não acreditavam no espiritismo. Por quê? Porque eles não entendiam. Foi importante o espiritismo vir com a ciência para trazer esses esclarecimentos para as pessoas entenderem. Então, assim, hoje estamos mais esclarecidos. Não é qualquer fenômeno que vai fazer a gente acreditar que uma pessoa é profeta, coisa que acontecia muito no passado. A gente sabe que, não muito tempo, teve suicídios coletivos feitos por pessoas que se diziam profetas e fez várias pessoas se suicidarem. Em várias religiões você vê essa questão do fanatismo. Isso não é uma coisa do passado, a gente vê até hoje. A gente vê fanatismo até na política, você imagina a religião, como a gente não está presente ainda. Então, Allan Kardec vem lembrar a gente que a gente tem que sempre ver essas características exclusivas morais, principalmente morais. Eu vi Arthur Valadares uma vez falando que quando Allan Kardec via dois centros espíritas, assim, meio que brigando entre si, ele sempre ia apoiar aquele que ele via que existia mais caridade. Porque justamente era uma maneira dele avaliar, era a sua questão moral, porque a caridade está envolta nessa questão moral. Então, se ele analisasse a quem ele ia tomar partido, se ele precisasse tomar, ele ia para aquele que era mais caridoso. Porque muitas vezes esses falsos profetas, eles vêm de pessoas que têm esclarecimento, mas ele não tem a questão moral dentro de si. São pessoas que conseguem, muitas vezes, ganhar a gente com a conversa mesmo. Fala bonito, você vê que ele é inteligente. Às vezes a gente não entende nada que a pessoa está dizendo, eu já passei por isso. Mas você acha que aquela pessoa é tão inteligente que está falando um negócio que você nunca ouviu falar. Então, a importância do estudo. Porque a partir do momento que a gente estuda, a gente cria dúvidas. E é a partir das dúvidas que a gente aumenta o nosso conhecimento, porque a gente vai buscar a resposta para aquilo que está, com aquela ânsia de saber por que aquilo acontece, como acontece. Então, por isso que a importância de estudar. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar todo dia. Já estamos 9 meses. Eu fico pensando, se esses 9 meses a gente não tivesse com essas aulas online, o que seria de mim? E o que seria de cada um de nós? Porque o quanto a gente avançou. Eu, assim, fico até, às vezes, lembrando de algumas coisas que aconteceram nesse período. Inclusive, eu lembro sempre de Fátima. Eu acho que todo mundo lembra uma vez que Fátima até chorou falando, sobre Jesus, sobre o amor de Deus, e ela chorou, E foi uma coisa, assim, tão bonita, porque a gente via que ela sentia já aquela presença, aquele amor, Como se o universo abraçasse ela, e naquele momento que ela foi falar, ela foi envolta para aquele tudo. E a gente vê Eugênio, que já deu vários depoimentos do seu melhoramento, até com a família. Kaline, que muitas vezes se sentia sozinha, morando longe da família, longe dos amigos, e já deu vários testemunhos aqui, inclusive ontem. E Val, lógico, que sempre fala sobre Deus e a natureza, eu acho isso lindo, porque realmente ele está em todos os lugares. Então, assim, isso tudo veio o quê? Através do estudo, Através desse estudo diário que a gente está aqui todas as noites, que parece que não faz tanta diferença, mas faz muita diferença. Tem gente que diz, não, eu perco um dia. Eu fico doida quando eu perco um dia. Quando eu tive que viajar de férias e eu não tinha internet todos os dias, eu perdia, mas eu ficava pensando, porque me fazia falta, Porque eu sei o quanto eu cresci, o quanto eu melhorei, e quanto eu posso dar frutos melhores agora do que quando eu comecei, Eu adoro
desenho animado e mitos, todo mundo sabe. E eu adoro o filme de Aladdin, é o preferido do meu filho, ele sabe todas as músicas decoradas. E o interessante é que aquele desenho do Aladdin, lógico que a Disney mudou um pouco o original, né? Mas a questão da lâmpada e do gênio, e que o Aladdin, no final, decide soltar o gênio, aquele gênio ali representa a divindade. Foi um momento que o Aladdin deixou todas as suas questões pessoais, seu egoísmo, deixou de lado as crenças, deixou de lado tudo que ele era apegado, né? E ele conseguiu ali soltar o gênio para que ele ficasse em todos os lugares, né? Era como Deus. Ele achava que, vamos dizer, né? Que você, na sua crença, você achava que Deus só estava ali. E você só procurava ele naquele lugar, naquela igreja, naquele culto. E, de repente, você abre o horizonte e sabe que Deus está em todos os cantos e você liberta. Para ver que está em todas as pessoas, em todos os animais e está na natureza, né? Então, ali, Aladdin soltou o gênio, soltou Deus para ele estar em todas as coisas. E eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? A gente está ampliando o nosso horizonte e está vendo que Deus está no nosso irmão e em todas as coisas. Eu acho que a gente estava com a mentalidade talvez um pouco fechada e a gente está abrindo um pouco mais. Bem, eu estou no último tópico já, vai sobrar um tempinho aí, por favor, me ajudem depois com os comentários. Então, o último tópico que o Antônio pediu para falar, que foi não creia em todos os espíritos. Eu estava até esperando que o Sr. Inácio tivesse, porque como ele trabalha o livro do Médios, e os livros do Médios falam muito sobre essa questão. Eu achei até que ele ia comentar, mas ele não pôde entrar hoje. Eu peguei um tópicozinho... Entrou? Ah, maravilha. Então pronto, já pode comentar. Mas eu peguei um trechozinho, que eu vou ler agora para vocês. São 5 linhazinhas só, para a gente fazer um comentário e depois abrir para vocês. Então, o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas e orgulhosos, pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então, muitas pessoas acham que, porque está no plano espiritual, evoluiu, porque está lá, mas não é assim, né? A gente sabe que, assim, como o livro dos médios fala, é a humanidade despida do envoltório corporal. Então, se você está com seus defeitos aqui, seu egoísmo, sua vaidade, você vai para o plano espiritual da mesma maneira. Então, os espíritos, eles podem dar comunicação, pode ser um espírito menos evoluído que você que está aqui no plano espiritual. Então, nem tudo que você recebe ou que você lê de algum espírito, você pode aceitar prontamente. E Allan Kardec vem alertar quanto a isso, para a gente saber identificar quando aquela mensagem está de acordo com Cristo. O Emmanuel mesmo, que eu falei de Emmanuel há pouco tempo, ele muitas vezes deixava espíritos enganadores se passar por ele, para que Chico tivesse o discernimento que aquela mensagem não era de Emmanuel. Para ele aprender a analisar as mensagens que recebia, porque ele via que isso era importante para que ele não fosse enganado. A gente já viu um pouco do que é o Espiritismo com Marcos, foi quando a gente começou o nosso curso. Inclusive, Marcos falou até sobre fascinação, que muitos espíritos, eles começam a agir em cima do médium de uma maneira para fascinar, para achar que ele só consegue, aquelas mensagens passadas por ele porque ele é especial, porque ele é maravilhoso, e a gente sabe que muitos médios, eles são médios porque tem alguma dívida relacionada com isso, e agora tem que trabalhar para pagar essa dívida passada. Então, a gente tem que ter esse discernimento, porque a gente recebe, eu recebo muito no WhatsApp mensagem, pelo espírito não sei o quê, e às vezes eu leio a mensagem e fico assim, não sei se é, porque a gente tem que pensar, a gente tem que ler e analisar, porque a gente sabe que a gente recebe muita mensagem falsa. Tem umas que eu recebi já com o nome de Emmanuel, e eu li assim, e eu dizia, não, acho que não é. Eu acho até bom a gente começar, a gente lê um pouco de Emmanuel, lê de Joana, e a gente começa a entender um pouquinho a maneira como eles escrevem. E tem pessoas que mandam mensagem dizendo que é, e você nota logo que não é. Então, acho que isso é importante. Eu vi algumas coisas hoje no livro do Médium falando sobre contradições. Tem um capítulo que fala sobre isso. E é justamente para falar sobre essas questões de análise. E tem uma hora que ele fala assim, mas se os espíritos, a gente tem que duvidar dos espíritos, qual é a diferença, então, dos homens para os espíritos, Meio que falava isso, assim, no livro.
Ele falava, não, mas mesmo os homens, quando você está sendo ensinado pelos homens, você também não questiona? Você também não procura o melhor professor? Procura aquela pessoa que tem um conhecimento mais apurado, mais aprofundado? Da mesma maneira, os espíritos, né? Você tem que procurar aqueles espíritos que mandam mensagens mais esclarecedoras, que estão de acordo com Cristo. Você não pode aceitar qualquer mensagem de qualquer espírito. E aqui no livro eu falava sobre espíritos que usam o nome de pessoas, né? Tipo, não sei. Hoje alguém receber com uma mensagem com Chico Xavier, todo mundo, Chico Xavier, né? O espírito pode tentar se passar por Chico. E Chico sabia tanto disso que quando ele faleceu, ele já deixou um código. Com algumas pessoas dizendo, olha, só sou eu se tivesse código, né? Porque ele já tinha medo que isso acontecesse, porque era muito provável. Né? Então, bem, eu vou encerrar aqui. O seu Inácio entrou, então ele pode falar melhor dessa parte. E vou deixar vocês também comentarem sobre o resto que foi falado aqui, né? Muito obrigada. Bom, como é bom nós vermos a evolução de Cris, né? Como é bom a gente ver uma explanação bem transparente, bem clara, sobressaindo os pontos importantes destes argumentos que vieram neste capítulo, o item 1 até o item 7. Parabéns, Cris, foi muito bom, muito bem conseguido. E eu sei que os nossos irmãos vão querer se pronunciar. Então, vou abrir aqui um pequeno espaço para que os irmãos possam colocar-se e possam colocar suas dúvidas. Antônio? Oi, Kaline. Primeiramente, né, parabenizar a Cris e agradecer por ela se permitir, né, ser esse instrumento para trazer belíssimas reflexões para a gente. E, assim, bem interessante, né, esse capítulo e a primeira reflexão que Cris trouxe, né, em relação aos bons frutos. E a questão do estudar, trabalhar. E aí, eu estava fazendo exatamente essa reflexão hoje à tarde, por coincidência. E o que é que eu percebi com isso tudo? Que quando, de fato, a gente começa a alimentar a nossa vida espiritual, a desenvolver isso, ela reflete em todos os outros campos da nossa vida, né? Profissionalmente falando, eu sempre tive um sonho, um grande desejo de entrar na vida acadêmica, né? Ministrar aulas em cursos. E só que eu sei que isso é um processo assim, bem mais lento, que você tem que ter várias indicações. Só que essa questão de você trabalhar o propósito nisso, né? Estudar para que isso aconteça, ele vai, digamos assim, ser mais suave se a gente trabalha isso na nossa vida espiritual, né? Então, assim, nossa vida são vários pilares, mas eu não tenho dúvida que o espiritual é o alicerce para todos os outros campos, né? E, de fato, a gente só vai conseguir dar bons frutos em todos os outros se a gente estiver focados, disciplinados, alimentados disso, né? Então, assim, para mim, essa lição da noite, né, foi a maior reflexão. E era o que exatamente eu estava pensando hoje à tarde em relação a isso. Aí eu queria compartilhar só com vocês. Devolvo a palavra. Muito bom, Kaline, muito bom. É isso mesmo, nos compete sempre nos instruirmos e sempre procurarmos o nosso melhoramento, tanto intelectivo quanto moral. E, principalmente, colocar em prática para o bem de todos nós, para o bem de todos, inclusive os espíritos iniciantes, né? Independentemente do reino onde eles se encontrem, né? Sempre praticar esse conhecimento com a moral, qualificando sempre nossos atos, nossas ações. E eu sei que tem mais gente aqui querendo falar. Antônio? Opa, João, está com você a palavra. Eu tenho sim. Eu achei muito importante essa reflexão que a irmã Cris levantou, né, do tema de hoje, e eu tenho uma observação referente ao que ela abordou, né, da obra Diálogo dos Vivos, né,
de Herculano Pires e Chico Xavier, né, cujo o espírito irmão Saulo versou esse textozinho, o valor do auxílio, que fala justamente isso que Cris abordou. Ele diz o seguinte: o valor do auxílio não está na intenção do pedinte, mas na intenção do doador. Quem trabalha no bem deve dar sem olhar a quem, ante a vida maior, como ensina o Cristo. O que vale é o que fazemos em favor do bem. Se os que nos procuram trazem o coração envenenado, a mente cheia de suspeitas injustas e o ardil nos lábios, é evidente que são os mais necessitados. Pois pode haver maior necessitado que aquele que ignora a si mesma? Se os espíritos superiores não advertem o médium quanto às más intenções do consulente, é porque este deve ser socorrido, e o médium precisa aprender a auxiliar até mesmo quando enganado. O resultado das boas ações é computado pela evolução. O galhofeiro de hoje evoluirá amanhã e acabará por envergonhar-se de si próprio. Precisamos considerar que a Terra é ainda um reduto da ignorância. O consulente ardiloso ignora a extensão da sua maldade. Tanto assim que busca a verdade através da mentira. Não compreende a importância do ato mediúnico e, por isso, não pode avaliar o que faz. Age inconscientemente no uso da própria consciência. Pode haver maior alienação do que essa? O médium, pelo contrário, está na plena posse da sua consciência voltada para o bem. Pode haver maior integridade moral do que do comportamento humano? Que importa se o consulente alardear que enganou o médium? Acaso o médium não é uma criatura humana e, portanto, falível? Quer o médium gozar da infalibilidade, quer ter algum privilégio na sua condição humana? Mediunidade, a serviço do bem, é aprendizado como qualquer outro. Se o médium se sentisse infalível, estaria à beira da falência. É melhor falir entre os homens ou perante os homens por amor do que falir ante a espiritualidade superior por vaidade e orgulho. A obra mediúnica, sincera e nobre, não é afetada por alguns episódios de prova. Os benefícios semeados através do trabalho digno não são depreciados pela maledicência e a ignorância. Os que receberam o bem de que necessitavam saberão multiplicar-o ao seu redor. Porque grande é o clamor dos que sofrem e mesquinho o esgar dos zombeteiros. Prosseguir no bom combate, à maneira de Paulo, é o dever de todos os médios a serviço do bem. É isso que eu queria passar, justamente completando o que a irmã Cris abordou perfeitamente. Passa a palavra para você, Antônio. Muito obrigado, João de Deus. Vamos mais em profundidade e é bom nós refletirmos junto com esses textos de Emmanuel, de Chico, de J. Herculano Pires, que são luminares que nós precisamos conhecer e refletir sobre os seus ensinamentos.